A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática. Aqui estamos abordando as propriedades da mediunidade, os recursos da comunicabilidade como lei natural em nossas vidas, a mediunidade como recurso pedagógico em favor do nosso aprendizado, crescimento e libertação das nossas consciências, trabalhando no bem com Jesus e exercendo a oportunidade de sermos ferramentas úteis nas mãos da espiritualidade superior. Estamos no programa 1, módulo 2, e hoje vamos iniciar o tema 7, sob o título Educação da Faculdade Mediúnica. A educação, meu caro ouvinte, é uma proposta de progresso, de restabelecimento da saúde, de recurso para o equilíbrio e plenitude do espírito, através dos recursos do Evangelho de Jesus em nossas vidas. A educação da faculdade mediúnica requisita do médium esforço perseverante e deve ser exercida no ambiente seguro das casas espíritas, que funcionam como escolas de formação espiritual e moral, que trabalham à luz da doutrina espírita. Neste contexto, a formação de bons médiuns espíritas conta não apenas com os imprescindíveis esforços do candidato à tarefa, mas com a segurança da orientação doutrinária e exemplos de moralidade cristã dos orientadores e dirigentes dos centros espíritas. Há também outro ponto, não menos importante. A educação ou desenvolvimento da faculdade mediúnica acontece ao longo da vida. Então aqui nós temos esses dois termos que são muito comuns no movimento espírita. Tanto educação quanto desenvolvimento têm o mesmo fim. Começa antes da reencarnação, continua nela e prossegue no além-túmulo. É trabalho de incessante aperfeiçoamento. Então é assim, meu caro ouvinte, estamos sempre nos aprimorando, sempre aprendendo, sempre amadurecendo, crescendo na ciência espírita que é infinita, na construção moral do amadurecimento dos valores do bem que transcendem a condição do espírito puro. O desenvolvimento de qualquer faculdade humana não dispensa preparo e trabalho perseverantes. A educação da mediunidade, nesse sentido, está relacionada a algumas condições, consideradas básicas: amparo espiritual, estudo doutrinário espírita, conduta moral e autoconhecimento, gratuidade da prática mediúnica. Mas, meu caro ouvinte, será que possamos fazer da mediunidade um recurso de profissão, de comércio, do uso do magnetismo pessoal para propor a cura, como recurso entre as condições do uso profissional? Vamos esclarecer estes conceitos. Esclarecendo conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus capítulo 10, versículo 8.
Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, seguindo a apostila, vamos abordar cada um desses itens. Primeiro, o amparo espiritual. Quando da eclosão da mediunidade, é comum o médium ser assaltado por um clima psicológico de emoções contraditórias, variável em intensidade de acordo com a personalidade do médium, sua sensibilidade e conquistas morais e intelectuais. Às vezes, tais dificuldades podem ser somatizadas, produzindo desconfortos físicos plenamente superáveis, à medida que o médium adquire maiores esclarecimentos e controle de si mesmo. Sugere-se, então, que nessa fase, em especial, o médium receba assistência espiritual na casa espírita, caracterizada pelo diálogo fraterno, passe e água fluidificada ou magnetizada. Participação em alguma atividade de assistência e promoção social, frequência a palestras evangélico-doutrinárias, culto do evangelho no lar e hábito de oração. Alcançado o reajuste espiritual, o médium é encaminhado ao estudo regular do espiritismo, inscrevendo-se em cursos básicos ou específicos da mediunidade, conforme o nível de conhecimento espírita que ele possua. A propósito, ressalta André Luiz: mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos, para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Esta é uma passagem do livro Nos Domínios da Mediunidade, em seu capítulo 1. Para que ocorra desenvolvimento harmônico da faculdade mediúnica, o médium conta com o auxílio de benfeitores espirituais e orientadores encarnados. Os primeiros são indicados pelo espírito protetor do médium, também chamado de anjo da guarda ou bom gênio. É o que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior, com relação ao protegido. A ação dos protetores espirituais, junto ao protegido, é sempre discreta, regulada para não tolher-lhe o livre-arbítrio. Em situações específicas, o espírito protetor permite o auxílio de outros espíritos, mais diretamente vinculados ao médium, pelos laços de simpatia, a fim de lhe facilitar o processo de educação da faculdade mediúnica, uma vez que tais espíritos demonstram, para com o médium, semelhança de gostos e de sentimentos, mas a duração de suas relações se acha quase sempre subordinada às circunstâncias. No âmbito do centro espírita, cabe aos coordenadores e monitores dos cursos regulares de estudo e prática de mediunidade e aos dirigentes de grupos mediúnicos a tarefa de orientar e auxiliar os médiuns. Contudo, a equipe de encarnados que colabora com a formação e educação do médium, dentro e fora do grupo mediúnico, deve cuidar-se para manter-se atenta aos propósitos e à natureza dessa tarefa espírita, a fim de obter bons frutos. Então vemos que nesse item há todo um conjunto de recursos a serem atendidos, desde o culto do Evangelho no lar, a oração, a associação à prática de voluntário na assistência social, cursos que estabelecem orientação sobre esclarecimentos da mediunidade, conexão com o nosso anjo guardião. O segundo item é o estudo doutrinário espírita. O estudo espírita se revela
como uma necessidade que não deve ser adiada ou dificultada, pois proporciona ao médium o devido conhecimento doutrinário, orientando-o a respeito da natureza dos espíritos, que pode utilizar sua faculdade mediúnica, e como manter com eles relações fraternas e respeitosas. Então é exatamente isso, meu caro ouvinte, nós temos que fazer dessa ocupação a prioridade do nosso tempo, e não realizá-la só em última condição de emergência. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Então, o candidato ao exercício da mediunidade na casa espírita não pode ser colocado diretamente à prática. Tem que passar por todas essas etapas. Assim, é importante que o médium só seja encaminhado ao grupo mediúnico, propriamente dito, depois de aprender, em estudo regular, como realizar intercâmbio com os espíritos. Esta condição é adquirida nos cursos continuados de mediunidade, que devem necessariamente aliar teoria e prática da mediunidade. Às vezes surgem médiuns principiantes que apresentam harmonia e controle espirituais. Podem, portanto, ser encaminhados ao grupo mediúnico. Entretanto, mesmo nessas condições, ele não está dispensado da frequência concomitante às reuniões de estudo oferecidas pela casa espírita. O escolho com que se defronta, ou seja, a dificuldade, a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de lidar com os espíritos inferiores. E feliz do medianeiro quando se trata apenas de espíritos levianos. Devem estar muito atentos para que tais espíritos não assumam predomínio, porque, caso isso aconteça, nem sempre será fácil desembaraçar-se deles. Este ponto é de tal modo importante, sobretudo no começo, que, não sendo tomadas as precauções necessárias, podem se perder os frutos das mais belas faculdades. Trecho do Livro dos Médiuns, em sua segunda parte, capítulo 17, item 211. Vamos continuar estudando a educação mediúnica já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando os recursos da educação ou desenvolvimento da mediunidade. Apostila da Mediunidade Estudo e Prática, volume 1, da Federação Espírita Brasileira. Já estudamos o item 1 sobre o amparo espiritual, o item 2 sobre o estudo doutrinário espírita, seguindo a sequência, o item 3, conduta moral e autoconhecimento. O esclarecimento doutrinário associado ao esforço de melhoria moral permite ao médium elaborar diretrizes de autoconhecimento, necessárias à conscientização dos limites das próprias capacidades e conquistas, transformando-o assim em valioso instrumento de intercâmbio entre os dois planos da vida. Como assevera Emmanuel, não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. Trecho do livro Seara dos Médiuns, no item Formação Mediúnica. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus.
Porém, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns, dotados das mais belas faculdades, e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis. Ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se, de sorte que diversos deles se viram humilhados pelas mais amargas decepções. Eis aí, meu caro ouvinte, o objetivo pedagógico da mediunidade: estabelecer golpes duros dentro do campo, quase que nós estabelecemos como inacessível para nós mesmos, que é considerarmos orgulhosos. É o orgulho que nos impede de crescer, de nos reconhecermos como aprendizes e desenvolver a humildade. O médium vigilante, mesmo no início da tarefa, procura conhecer as más inclinações que ainda possui, esforça-se no desenvolvimento de virtudes e identifica nas provações oportunidade de reajuste espiritual, sem perder de vista as artimanhas e os assaltos dos espíritos evolutivamente retardatários. Cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Suas relações são sempre seguras, porque a convicção que nutrem os afasta de todo o pensamento do mal. A caridade é, em tudo, a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. E o quarto e último item é sobre a gratuidade da prática mediúnica. A prática mediúnica não deve ser profissionalizada. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recurso em qualquer parte, mesmo na mediunidade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada com os ledores de boa sorte, como também porque um obstáculo material a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, que pode lhe faltar no momento em que mais precise dela. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, razão pela qual não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o seu exercício se anula. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. A prática mediúnica usual na casa espírita é considerada como um instrumento de aperfeiçoamento espiritual, disponibilizada por Deus, que neste aspecto pode configurar uma provação, expiação ou missão, de acordo com as necessidades evolutivas do espírito encarnado. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Instruções Psicofônicas da Psicofonia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 51, sob o título Domínio Magnético. Na noite de 3 de março de 1955, fomos reconfortados com a satisfação de ouvir novamente o instrutor Dias da Cruz, que prosseguiu em seus notáveis estudos acerca da obsessão.
transmitindo-nos valioso comentário em torno da dominação magnética. Prosseguindo em nosso breve estudo acerca dos fenômenos de obsessão, convém acrescentar algumas notas alusivas à dominação magnética, para compreendermos, com mais segurança, as técnicas de influência e possessão dos desencarnados, que ainda padecem o fascínio pela matéria densa, junto dos companheiros que usufruem o equipamento fisiológico na experiência terrestre. Quem assiste aos espetáculos de hipnotismo nas exibições vulgares percebe perfeitamente os efeitos do fluido magnético a derramar-se do responsável pela hipnose provocada sobre o campo mental do paciente voluntário, que lhe obedece ao comando. Neutralizada a vontade, o sujeito assinala, na intimidade do cosmo intracraniano, a invasão da força que lhe subjuga as células nervosas, reduzindo à condição de escravo temporário do hipnotizador, com quem se afina a executar-lhe as ordenações, por mais abstrusas e infantis. Aí vemos, em tese, o processo de que se utilizam os desencarnados de condição inferior, consciente ou inconscientemente, na cultura do vampirismo. Justapõe-se a aura das criaturas que lhes oferecem passividade, e sugando-lhes as energias, senhoreiam-lhes as zonas motoras e sensoriais, inclusive os centros cerebrais, em que o espírito conserva as suas conquistas de linguagem e sensibilidade, memória e percepção, dominando-as à maneira do artista que controla as teclas de um piano, criando assim, no instrumento corpóreo dos obsessos, as doenças fantasmas de todos os tipos, que, em se alongando no tempo, operam a degenerescência dos tecidos orgânicos, estabelecendo um império de moléstias reais, que persistem até a morte. Nesse quadro de enfermidades imaginárias, com possibilidades virtuais de concretização e manifestação, encontramos todos os sintomas catalogados na patogenia comum, da simples neurastenia à loucura complexa, e do distúrbio gástrico habitual à raríssima afemia estudada por Broca. Eis porque, respeitando o concurso médico, através da clínica e da cirurgia, em todas as circunstâncias, é imprescindível nos detenhamos no valor da prece e da conversação evangélica como recursos psicoterápicos de primeira ordem no trabalho de desobsessão em nossas atividades espíritas. O círculo de oração projeta o impacto de energias balsâmicas e construtivas sobre perseguidores e perseguidos, que se conjugam na provação expiatória, e a incorporação medianímica efetua a transferência das entidades depravadas ou sofredoras, desalojando-as do ambiente ou do corpo de suas vítimas, e fixando-as a prazo curto na organização fisiopsíquica dos médiuns de boa vontade, para entendimento e acerto de pontos de vista, em favor da recuperação dos enfermos, com a cessação da discórdia, do desequilíbrio e do sofrimento. Assim sendo, enquanto a medicina terrestre aperfeiçoa os seus métodos de assistência à saúde mentofísica da humanidade, aprimoremos, por nossa vez, os elementos socorristas ao nosso alcance pela oração e pela palavra esclarecedora, pela fé e pelo amor, pela educação e pela caridade infatigável. Lembremo-nos de que o Evangelho, por intermédio do apóstolo Paulo,
no versículo 12 do capítulo 6 de sua carta aos Efésios, nos informa com justeza: não somos constrangidos a guerrear contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra os poderes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade e da ignorância nas regiões celestes. Não nos esqueçamos de que a Terra se movimenta em pleno céu, e todos nós, em nossa carreira evolutiva, nas esferas que lhe constituem a vida, estamos subordinados a indefectíveis leis morais. Assinou Francisco de Menezes Dias da Cruz para o esclarecimento acerca da faculdade mediúnica exercida no bem, com desinteresse, com amor, de graça. Não podemos fazer da mediunidade uma profissão. Não podemos fazer da cura um recurso de comércio. Hoje estabeleceremos, então, entidades perversas, astúcias, que vão estabelecer aparentemente uma cura que não existe de realidade. Assim façamos desse recurso, meu caro ouvinte, um fluxo de luz de amor nos domínios do amor de Deus em nossas vidas, com Jesus hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.